Todos, estou passando aqui para deixar uma mensagem de Deus, vidas, né? Palavra de Deus aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 16, onde nos vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo de Deus. É algo muito importante que nós devemos atentar e observar aquilo que Deus ele requer e almeja que nós venhamos estar observando, para que nós possamos fazer não a nossa vontade, a vontade humana, que é a vontade terrena, a vontade da carne, mas a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Então aqui diz o título da leitura: as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esta se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras e pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que acometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. São palavras fortes, palavras que nos constrangem, mas que nos quer direcionar na direção da vontade daquele que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. Nós sabemos, meu querido, minha querida, que quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou um jardim, Ele criou um local para onde esse homem, essa mulher iriam viver, e viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida perfeita e eternamente, debaixo da graça, da proteção e da visitação de Deus a todo instante. Mas nós sabemos que o pecado veio e atingiu o homem e a mulher a partir do momento em a qual eles desobedeceram ao mandamento do Senhor. Quando Deus disse que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E por ouvir a voz da serpente, Satanás, que havia se incorporado na serpente, eles desobedeceram a Deus e por isso sofreram um castigo e foram expulsos do jardim do Éden. E nós sabemos que o castigo pela qual eles receberam pelo pecado, pela desobediência a Deus, este castigo ele atingiu toda a raça humana. O homem perdeu a sua característica, o respeito, o temor a Deus, perdeu a sua identidade eterna, perdeu também o direito a viver eternamente. Louvado seja Deus. E por isso a humanidade, ao passar do tempo, ela foi desenvolvendo, ela foi praticando, ela foi produzindo os frutos da carne, a quais nós vemos aqui alguns exemplos de frutos da carne, como diz aqui no versículo de número 19 do capítulo 5 de Gálatas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, louvado seja o nome do Senhor, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então nós podemos observar que no contexto mundial dos dias atuais, nós visualizamos, enxergamos
a todo instante estas obras sendo praticadas em todo o mundo, em toda a face da terra. E essas não são as obras do Espírito de Deus. Essas não são as obras que Deus almeja e quer que todo aquele que teme, todo aquele que crê, todo aquele que confia, todo aquele que ama a Deus venha praticar, mas que venha praticar as obras do Espírito. Louvado seja Deus. Mas para o homem e para a mulher, ele praticar as obras do Espírito, ele praticar as obras de Deus, é preciso que ele se submeta, é preciso que ele resista através da dependência de Deus. A partir do momento que o homem e que a mulher entregam o seu caminho, a sua vida ao Senhor e passa a viver, como Jesus disse, andar em espírito para que não comunicais com o desejo da vossa carne. É preciso o homem se submeter à vontade do Espírito. É preciso se submeter à vontade de Deus. Lá em Romanos 7,15, o apóstolo Paulo diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Ele está querendo dizer que no Espírito ele quer fazer a vontade do Senhor, mas na carne, a carne quer a todo momento fazer a vontade da natureza terrena, humana, que são os prazeres desta vida. Eu quero te dizer neste momento que Deus, Ele almeja, Ele quer que eu e que você, que nós possamos viver na dependência dEle, que nós possamos a cada dia nos inclinar a fazer a vontade do Espírito e não a vontade do mundo, não a vontade do nosso eu exterior, que é a carne humana. Louvado seja Deus, mas a vontade do nosso Deus. Mas é preciso que eu e você entenda que nós precisamos viver na dependência do Espírito de Deus, na dependência do Senhor. E isso somente acontece quando reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia do Senhor. E vamos até Ele com o coração quebrantado, arrependido, e entregamos a nossa vida para que Ele possa governar, para que Ele possa dirigir, para que Ele possa nos direcionar no caminho pela qual Ele deseja que nós venhamos estar. Que você possa refletir, que você possa entender que você não está aqui no mundo por acaso. Você não está aqui meramente por acaso, não. Deus te colocou, Deus te escolheu, Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, porque Ele tinha um propósito, um projeto para a tua vida. Louvado seja Deus. E esse projeto não é que nós venhamos viver segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o mundo já está, aleluia, vivendo sobre o domínio do mal, mas ele tem um homem e uma mulher neste mundo que crê, que confia, que entrega a sua vida a Ele, para que seja uma luz do mundo, para que possa resplandecer, para que possa anunciar, para que possa propagar o nome dEle por toda a terra, para que todos possam conhecer, para que todos possam saber que existe um caminho, que existe uma porta, que existe uma saída para o homem e a mulher, que é Jesus de Nazaré. Aquele que um dia, por amor a Deus, por obediência ao Pai, veio a este mundo e entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós. Ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Que eu e você possamos considerar, que eu e você possamos reconhecer o tão grande amor do nosso Deus de querer tanto salvar e libertar a humanidade. Não deixe, não jogue fora a sua vida, mas entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoados em nome de Jesus.